Olá, colegas do 12º Fórum EAD, Caminhos da Educação à Distância na Unipampa, Perspectivas e Desafios. Eu venho apresentar o artigo EAD no Brasil, a política pública na vida real do povo, escrito por mim, Sandra Barbosa Parzianello, e pelo professor titular da Unipampa, professor Dr. Géder Luiz Parzianello. Nós agradecemos à Unipampa, mais especificamente ao campus de São Borja, ao qual nós mantemos o vínculo, também a CAPES, ao apoio do curso de especialização em mídia e educação, EAD, ao qual também nós somos ligados e somos professores, e à Universidade Aberta do Brasil. Bem, esse artigo, EAD no Brasil, a política pública na vida real do povo, ele nasce de um recorte da minha tese de doutorado e a partir desse recorte a gente faz uma análise, então, juntamente com o professor Géder Parzianello, numa perspectiva de se estudar e de se firmar, de fato, do ponto de vista histórico, o registro de como essa política pública da EAD no Brasil, da educação à distância no Brasil, ela se firma e se fixa a partir do governo Lula, mais especificamente da primeira gestão do governo Lula. E por isso que nós trazemos então como palavras-chave a educação à distância, a política pública, a ideia de povo, a figura de Lula como presidente do país no período de 2003 a 2010, primeira e segunda gestão, e para análise fundamenta então a nossa metodologia, a teoria do discurso de Ernesto Laclau. O nosso tema, então, são as políticas públicas, mais especificamente sobre a demanda da educação, com o objetivo de analisar a educação à distância enquanto uma política pública de governo para a democratização do ensino no país, a partir da instalação e da criação de novas instituições de ensino superior no Brasil e também de polos que passam, então, a de fato fixar e criar possibilidades para a educação, para que a educação à distância fosse incrementada no nosso país. São consideradas articulações na sociedade contemporânea, mais especificamente no século XXI, com características fortes, não é, de uma sociedade da informação e do uso das ferramentas da comunicação na educação. Eu quero dizer para vocês que esses discursos, eles estão publicados, não é, na Biblioteca da Presidência da República, no site da Biblioteca da Presidência da República. A nossa análise, ela contempla um universo de 2.141 pronunciamentos ou discursos, dos quais nós extraímos, então, mais especificamente, não é, recortes que têm a ver com essas políticas públicas referendadas, então, sobre a demanda da educação. Lula assume como presidente do Brasil no início do século XXI e, durante o seu governo, nós precisamos fazer alguns destaques, mais especificamente já no primeiro ano de governo dele, em 2003. E ali surge a primeira ideia, não é, sobre o Dia Nacional da EAD, inclusive, que a gente comemorou há poucos dias, uma proposta da Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED, e, de fato, regulamentada pela Lei 13.620 de 2018, que passou, então, a oficializar essa data. Naquele ano também, Marilena Chaui faz a publicação de um importante artigo científico que traz como título A Universidade Pública sob Nova Perspectiva, e esse título, ou esse artigo, ele critica, não é, a lógica de compreender a educação como um gasto público. Defende um ensino de excelência que percorra um caminho a partir do pensamento dos filósofos, dos cientistas e artistas, os quais refletem sobre as novas experiências.
a idealização, então, de uma nação, não é? Cada vez mais de possibilidades e articulações que levem à diversidade, à regulamentação, por exemplo, não é, da educação das pessoas com relações étnico-raciais, e se abre então novas perspectivas, não é, a níveis e modalidades de ensino diferenciadas, não só presencial, mas sobre essa perspectiva da educação à distância. Como metodologia para esse artigo, nós demonstramos então como se deu a construção do povo, não é? Nessa ideia da educação à distância. O nosso objeto são os discursos do governo Lula, mais especificamente desde 2002 até 2010. 2002 fazendo uma referência ainda enquanto ele era candidato e como as suas demandas elas se articulam ao longo do período, não é? Mais uma vez lembrando que esses discursos estão num acervo da Biblioteca da Presidência do Brasil, um acervo de acesso virtual, é uma pesquisa qualitativa, documental e bibliográfica, em que nós compreendemos o ser do lulismo, do fenômeno do lulismo, que busca sempre alcançar a ideia de povo a fim de significar de fato os seus discursos políticos e, por consequência, discursos de governo. Nós demonstramos as formações discursivas, fazendo uma referência a Michel Foucault. Esse trabalho ele é empírico a partir das categorias teóricas, inclusive, e estratégias que se articulam a partir da política discursiva, não é? E construindo a ideia, então, não é? Ou fazendo referência de como o presidente Lula se construiu e constrói o povo pelo método da análise do discurso, como referencial teórico. A nossa referência, a nossa linha da análise do discurso teórica, ela está amparada na Escola de Essex de Análise do Discurso, fundada pelo argentino Ernesto Laclau, e que também teve aí uma parceria muito especial da educadora e teórica política Chantal Mouffe, belga Chantal Mouffe. Então, vejam, do ponto de vista da metodologia, a gente traz um recorte de como se dá essa análise, não é? Então, nós partimos de uma ideia sobre avançar e incrementar o ensino, elevar e manter índices que desenvolvam o ser humano e as suas habilidades. Para fazer a análise do discurso, nós pegamos um recorte de um evento, de uma oportunidade, em que Lula faz o seguinte pronunciamento: o PDE nasce da reflexão política de que o fortalecimento da educação é, antes de tudo, o fortalecimento da nossa capacidade de desenvolver todos os demais problemas do nosso país. Mas o fortalecimento da educação só pode se dar se houver uma mudança profunda na qualidade e na filosofia do ensino. E para isso é indispensável debater o ensino, a relação do Estado com o ensino e a relação da família com a educação. E Lula segue no seu discurso. Foram ouvidos centenas de educadores, cientistas, técnicos, intelectuais, políticos e empreendedores, e nele também estão sintetizadas a experiência e as conquistas do nosso primeiro governo. Para fazer essa análise pelo método da análise do discurso, nós consideramos então que há momentos, não é? Que há momentos de priorizar mais atenção ao povo, porque sendo de origem humilde, o presidente Lula, carregava como referência a falta de oportunidades, também o semblante do oprimido, do trabalhador, do sujeito político. Isso coloca a emergência de muitas outras identidades, e daí todas essas identidades estão intrínsecas nesse recorte, nesse discurso, não é? Que podem ser hegemônicas no processo de articulação, no processo de formação do discurso e
mais especificamente nesse cenário de disputa pelo significado de uma realidade. De que realidade nós estamos falando, não é? Da realidade do povo brasileiro. Bem, como resultados, pensando nessa ideia de povo, não é? Nós entendemos que Lula construiu a possibilidade de uma autonomia, não é? E de que forma? Isso também aparece num recorte do seu discurso. Estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo, apoiando os processos educativos que levem à geração de trabalho e renda, especialmente a partir de processos de autogestão. Então, esse é um discurso que ele faz uma referência a essa possibilidade de autonomia do povo, autonomia da nação, autonomia de um país que de fato contemple os seus cidadãos, não é? E esse recorte é do discurso de 2008. Então, o que nós vimos, não é? Que tem muita relação com aquilo que nos afeta. Então, essas políticas públicas, como a educação à distância, são estruturas, não é? Que visam o desempenho educacional, justamente, no acesso à educação, a formação e qualificação dos trabalhadores. Quais trabalhadores? Os pobres, os mais vulneráveis, os oprimidos, aqueles que vivem à parte da maioria da população e que também são engrenagens de todo um sistema pensando em nível de nação. Então, a ideia é, mais uma vez, avançar e incrementar o ensino, elevar e manter índices que desenvolvam de fato o ser humano como um todo. O ser humano que é também está muito ligado à ideia de povo. Nós deixamos como discussão no artigo, não é, essa relação de Lula e como nós fizemos então essa análise do discurso do político Lula, não é? Então ele vai vincular a educação às causas sociais como alicerce ao desenvolvimento, também, não é, pensando no século XXI, na contemporaneidade. Então, essa contemporaneidade, ela nos ensina que saber se comunicar é um desafio inerente a educadores, a professores do nosso tempo, não é? Claro que sempre foi, mas nós temos com o desenvolvimento das novas tecnologias e da informação, cada vez mais nós somos exigidos, então, pelo potencial de suportes, de possibilidades de linguagens, não é? Advindos principalmente do desenvolvimento crescente das novas tecnologias. Então, a comunicação, ela se torna uma possibilidade, não é? Ou uma das dimensões da educação à distância, que assume um papel estratégico cada vez mais significativo e também o que vem a atribuir, então, para o avanço, não é? E a somar nessas relações comunitárias e interpessoais, seja no modelo ou nas modalidades de ensino presencial ou virtual, no caso, a educação à distância. Bem, como considerações, a gente afirma, não é, a importância das políticas públicas. Isso aparece de um modo muito claro, muito contingente, não é? Na lei que foi oficializada em 2018 para o dia, não é? Para se instalar o Dia Nacional da Educação à Distância, como uma das principais motivações, então, também apontadas para o campo do social. Outra consideração que a gente faz é reconhecer a educação à distância na formação desse povo brasileiro, não é? E a importância disso, assim como a importância da Universidade Aberta do Brasil, ainda que não seja uma instituição física, mas ela é um dos principais programas e das políticas públicas, não é? Que vem a aprimorar essa política pública da educação à distância. E a gente faz uma consideração final, não é? Que se por um lado é verdade que os resultados dos alunos nas avaliações dos cursos presenciais e à distância sempre demandam muitas discussões, elaboração de estratégias e o debate sobre os instrumentos que possibilitam o melhor aprendizado, também é verdade que a educação à distância representa a esperança para um povo que vive
nessa situação, né, daqueles mais vulneráveis, a parte dos grandes centros urbanos, não é? Então, o povo é aquele que sabe o que representa o acesso, de fato, a essas políticas públicas, pois acredita e tem perspectivas de futuro. Todos nós queremos crescer, queremos nos aprimorar, queremos nos capacitar em diferentes níveis, não é? Mas nós precisamos sempre pensar nos avanços, nas possibilidades e nas articulações que são possíveis a partir das políticas educacionais, das políticas públicas. Então, a EAD é a materialidade de uma política pública para a vida melhor das pessoas. Eu agradeço a atenção de vocês, deixo o meu contato, não é, para tirar dúvidas e fico disponível no nosso fórum. Obrigada.